Kibelanche, o melhor da gastronomia árabe e salgados. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 10h30 da manhã às 8 da noite. Telefone 3508-8931. Torre Forte, loja de materiais para construção em geral. Aqui você encontra tudo em elétrica, hidráulica, ferramentas, parafusos, acessórios para piscina, decorações, luminárias, eletrodomésticos e muito mais. Localizado na Avenida Antônio Honório Real, número 580, no Vale do Sol. Telefone 16 98170 0504. Torre Forte, tudo que você precisa para a sua casa você encontra aqui. Panificadora Vale do Sol, aqui você encontra um delicioso café da manhã, além de lanches, pizzas e também almoço executivo. Aos domingos tem carne assada e você pode fazer a sua encomenda através do telefone 3336-2926 ou pelo WhatsApp 98877-2475, localizado na rua Atílio Jurissato, número 110, no Vale do Sol. Panificadora Vale do Sol, uma padaria muito além do que você imagina. Bem Bolado, restaurante e lanchonete. Trabalhamos com café da manhã, almoço, jantar e lanchonete. Bebidas, porções e salgados. Avenida Brasil, 755 no centro. Telefone 3397-6111. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação, professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Minas Massas, faça uma visita e conheça tudo que o Minas tem a oferecer. Aberto todos os dias, de segunda das 15 às 21 horas, de terça a quinta das 9 às 21 horas, de sexta e sábado das 9 às 22 horas, domingos e feriados das 9 às 13 horas e das 17 às 21 horas. Localizada na rua Miriam Marcos, número 40, no Jardim Morada do Sol. Telefone 3324-4555. Minas Massas. Despachante Araraquara, não deixe o documento do seu veículo para depois, isso pode lhe dar uma grande dor de cabeça. Chame agora a equipe do Despachante Araraquara do WhatsApp 16 99364 8444 ou vá até a loja na Alameda Rogério Pinto Ferraz, número 166, na Vila Ferroviária. Ande com segurança, ande com tranquilidade. Chame agora o Despachante Araraquara para regularizar o seu documento. Imobiliária Giovanni Imóveis, localizado na Rua dos Libaneses, número 2173, próximo ao Fórum. Consulte agora os nossos corretores especializados. O telefone 16 3311 0848 ou através do WhatsApp 16 99626 0848. Imobiliária Giovanni Imóveis, porque a nossa felicidade é realizar o seu sonho. Pintou a fome? Que tal um pastelzinho da Kadosh, hein? Aqui você encontra os melhores pastéis da cidade, além de batata recheada, porções, panquecas, suco, bebidas e muito mais. Localizado na Avenida Doutor José da Silva Peixoto, 393 do Jardim Europa. Telefone 16 997 19 7471. Faça agora o seu pedido e aproveite os melhores pastéis da cidade. Kadosh Pastelaria. Rocos Beer, distribuidora de bebidas. Avenida Sebastião Lacerda Correia 200, no São José. Atendimento das 10 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, aos sábados das 9 às 22 e aos domingos das 9 às 14 horas. Começando mais um bate-papo esportivo, e hoje a gente recebe a Suzane, jogadora da Ferroviária. Suzane, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espaço aberto para você se apresentar a todos. Olá, muito obrigado. Primeiramente, meu nome é Suzane, como você disse, né? Sou meia da Ferroviária. Suzane, aquela perguntinha clichê, né? Como que começou o seu casamento com o futebol? Como que começou a sua história com a bola e o porquê de meio campo e não atacante, que é a primeira opção que
as mulheres, os homens escolhem, né? Quer ser atacante, camisa 10, camisa 9. Sim. Bom, primeiramente minha família toda, né? Sempre jogou, meu pai, meus tios, meu irmão, né? Então acho que isso me incentivou muito também, porque desde pequenininha meu pai sempre jogava nos finais de semana e minha mãe falava, tudo bem, você pode jogar, mas leva as crianças com você. E a gente ia, então acho que ali eu fui pegando cada vez mais amor, né, pelo futebol. E desde pequena eu sempre gostei de ter uma bola no pé, né, então boneca não ligava muito, sempre ligava mesmo que eu queria era bola, chuteira, né, essas coisas. Então acho que começou por aí. E o fato de ser mais meio campo, na verdade eu comecei no salão, né, joguei salão por muitos anos. Até os meus 15 anos 14 anos eu joguei só salão, mas com 14 anos eu me mudei para a Alemanha com a minha família e foi onde eu fui pro campo, porque lá não tinha salão. O salão lá era, você tinha que chutar a bola na parede e pegar de volta, não tinha fora, sabe? Era com bola de campo, aí eu achava muito estranho. Aí lá eles me colocaram de atacante. Só que por não jogar campo eu ficava sempre impedida. E aí eles foram me colocando um pouquinho mais pra trás. E ali no meio campo eu acho que deu certo, porque eu não sou velocista, né? Então aí eu acho que foi melhor pra mim essa posição de meio campo. E você que é brasileira, como que foi esse convite seu para cidadania portuguesa, para defender a seleção de Portugal? Eu tenho a cidadania desde os 14 anos, né, que minha mãe fez todo o processo pra gente ter, porque meu irmão jogava, né, e meu irmão recebeu uma proposta de jogar futsal na Europa, e aí minha mãe fez todo o processo de tirar pro meu pai, aí pro meu irmão, e aí eu acabei tendo também. Aí, quando eu tava jogando nos Estados Unidos, na Liga Americana, o treinador da seleção portuguesa viu, né, e ele viu que eu tinha dupla nacionalidade. E aí ele ligou, perguntou se eu teria interesse, e na época eu também estava em contato com a seleção brasileira, né, esperando uma pré-convocação, uma convocação, e aí a da seleção de Portugal chegou e eu fiquei muito feliz e aceitei. E você que jogou fora também, né? Você jogou lá no Marítimo. É muito diferente o futebol europeu, o futebol português para o futebol brasileiro? Ou hoje, você atuando aqui na Ferroviária, você já vê um nível mais próximo? Eu acho que é um pouco diferente, sim. Eu acho que o toque de bola lá é mais rápido, assim, eu digo a intensidade, sabe, assim, do jogo é um pouco mais rápido. Acho que aqui no Brasil a gente carrega um pouco mais a bola, né, e dribla mais, o que não é ruim, é só diferente, né, os dois são um diferente do outro. Mas eu acho que é isso, acho que isso que eu sinto a diferença quando eu vou pra seleção, né, eu chego lá, tem vezes que no primeiro dia eu fico assim, que a bola faz é muito rápido, mas aí é bom, porque eu posso trazer um pouco daqui pra lá, né, e de lá pra cá, então eu acho isso muito legal. E o que é mais difícil? Uma brasileira ir para fora se adaptar com o estilo de lá, ou uma jogadora europeia vir para o Brasil e acostumar, além do calendário maluco, acostumar com o ritmo daqui? Eu acho que é mais fácil uma brasileira ir para lá. Acho que é mais fácil de se adaptar. Porque, assim, eu já vi muitas brasileiras que foram para lá e se adaptaram, assim, pode demorar um pouco. Mas eu também conheço algumas que vieram de lá pra cá e que não se adaptaram tão bem. Então, eu acho que do Brasil pra lá é mais fácil. Legal. Você que é casada com o Galter, inclusive, Galter, estamos esperando você aqui pra fazer o bate-papo, né? Vocês têm um menino, né? Sim. Vai ser jogador, vocês não têm essa pressão, apesar da família ter esse histórico de jogador, como que vocês já pensam pro futuro aí? Assim, pressão não, né? Pressão nenhuma, mas, assim, tudo que ele vê em casa é futebol. Então, ele gosta muito também. Ele já faz parte de uma escolinha, né? Ele tem 4 anos, ele é o mais novo da escolinha. O segundo mais novo tem 7, né? E ele não perde um treino. Ontem mesmo ele não foi pra escola porque ele tava com tosse, né? Mas a hora que chegou o horário do treino, ele sabia. E ele falou, mamãe, cadê minha chuteira? Vamos, tem treino. Eu não queria levar porque tava de noite ventando, mas ele, não, por favor, deixa eu ir. E eu levei ele. E assim, eu acho que é isso, não tem muito pra onde ele correr. Acho que ele vai gostar também. E o pai é goleiro, a mãe é meio campista, vai ser uma briga pra escolher a posição do filho também, né? Então, ontem eu até perguntei pra ele, mas você vai ser goleiro, meio campo, atacante? Aí ele falou assim, vou ser goleiro e atacante.
Quer ser um goleiro lindo, então. Isso. Ô, Suzane, você que já está aqui na Ferroviária há um bom tempo, além do cheiro da laranja e esse calor da Morada do Sol, como que você vê a Ferroviária agora retomando o Brasileirão? Tem decisão aí pela frente, tem final do Paulista para acontecer também. Como que vem a Ferroviária depois desse tempo de descanso, precioso também, importante, mas agora também já retomando aí os treinamentos focado nas semifinais e no Campeonato Paulista? A gente aproveitou, né, a primeira folga que a gente teve para descansar, né, a Jéssica mesmo falou pra gente não pensar em futebol, né, pelo menos na primeira semana, né, primeiros 10 dias de folga. Então, acho que foi muito importante pra gente retomar, né, essa pausa pra gente. E agora que a gente vem treinando, a gente tá muito focada, né, melhorando aquilo que a gente precisa melhorar. E a gente tá muito focada, né, porque é o nosso objetivo, né, classificar no Paulista, se Deus quiser conseguir esse título no Brasileiro também. Então, trabalho, trabalho e trabalho. Legal. Suzane, uma pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados é a questão familiar, né? Que a gente vê também que você é muito família, gosta de estar junto com seus parentes. E o Gaunter jogando fora também. Como que é para você, apesar dos dois serem profissionais, saberem lidar? Vocês têm um filho pequeno, como que é conseguir conciliar tudo? Futebol do marido, o seu, o filho, o tempo em casa? É um pouco difícil no começo, né? Quando a gente fica longe um do outro, a gente fica preocupado com o Gautinho, né? Que ele é muito apegado no Gaunter, mas ele sempre fica comigo, né? O Gautinho, eu falo, não, eu tenho que ter ele do meu lado todo dia, senão pra mim não vai rolar. E assim, a gente tem muito apoio da nossa família, né? Nossa rede de apoio é muito grande. E quando o Gaunter vai, aí a minha mãe vem, fica 20 dias, aí troca, aí vem minha sogra e meu sogro, fica mais um mês. Então eles vão trocando e vão ajudando a gente com isso. E eu falo pra eles, né, que se não fosse isso que eles fazem, né, tanto meus pais como os pais dele, a gente não ia conseguir os dois viver o nosso sonho. E você, como uma atleta experiente, hoje a gente vê a própria Ferroviária, outros clubes com categoria de base, a Ferroviária sempre sendo exemplo não só no profissional como na base também. O quanto é importante ter essa base, você que lá atrás, quando começou, acredito que não tinha tantas oportunidades, não tinha tantos clubes com categorias de base. O quanto importante é isso para a formação do atleta, ter esse desenvolvimento de todas as idades até chegar no profissional? É muito importante, né? A gente vê o desenvolvimento das meninas, né? Quando chega no profissional, elas já chegam preparadas, né? A gente tem várias que estão fazendo essa, como fala? Subindo, né? Da base pro profissional. E elas no treino, você não fala que elas são da base, sabe? Elas sabem tudo, entendem tudo, já entende o processo do que a gente tem que fazer, tanto na defesa, no ataque. Então, eu acho que se não fosse o trabalho de base, elas não iam chegar no profissional preparado. E é onde muitas sofriam, né? A gente sofria quando chegava muito novinha no profissional, né? E apanhava, né? Querendo ou não, tático, né? Fisicamente também. Então, é muito importante para os times, né? E para o futebol feminino em geral. E hoje na Ferroviária a gente tem a Aline Gomes, que é um exemplo dentro do clube, foi convocada para a lista da Copa do Mundo, não foi na lista final, mas esteve lá nos treinamentos. O quanto isso motiva ainda mais o grupo, você que sempre está sendo convocada também para a seleção, o quanto isso motiva ainda mais o grupo para ver que o trabalho está sendo bem feito, bem realizado e vendo companheiras sendo convocadas para as suas respectivas seleções? É muito gratificante, né? A gente fica muito feliz. A Aline Gomes, a gente fala, ela é um fenômeno, né? A menina Gomes. E, assim, é aquilo, é o trabalho de toda a equipe, né? Que faz o individual aparecer, né? Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê uma companheira alcançando, né? Esses palcos, né? De alto nível. Então, a gente fica muito feliz. E a sua primeira convocação por Portugal, como que foi a sensação de ser convocada? Foi muito bom. Eu lembro que eu sabia que a convocação ia sair de madrugada, né? Por causa do fuso. Eu tava aqui no Brasil, que na época eu jogava nos Estados Unidos, mas eu tava de férias aqui.
E aí eu nem dormi, né? Ia sair a convocação acho que umas 4 horas da manhã. E eu ali a madrugada toda acordada, só esperando, né, aquele e-mail. E quando chegou eu fiquei muito feliz, minha família toda fez festa. No dia seguinte tava todo mundo com a camisa de Portugal dentro de casa. Então foi muito legal. E como que você vê, por exemplo, você em Portugal, tem a Cuesta que também é de outra nacionalidade. Qual a importância de ter também essa mescla de vários jogadores de seleções diferentes? Igual você comentou, quando você vai para Portugal, você traz um pouquinho da experiência do futebol de lá para cá, a Cuesta acredito que também traga para cá. O quanto isso é importante você ter experiências diferentes dentro de um elenco? Ah, é muito bom, né? Eu falo, cada uma traz a sua bagagem, né? Muitas meninas já viveu coisas maravilhosas, né, no futebol. Então, de ter, né, essa variedade, essa diversidade, é muito bom, porque você vai aprendendo de cada uma. Então, dependendo de quem tá dentro de campo, você sabe, essa aqui gosta da bola assim, né? Dessa aqui é bola no pé, essa aqui, né, bola no espaço. Então, é muito bom a gente ter essa diversificação, dependendo do que o jogo pede, né? E você, como uma meio-campista, igual você comentou, tem jogador que gosta de lançamento longo, tem jogador que gosta de bola no pé. Você tem um estilo de jogo, qual é o seu preferido? Você gosta de pegar a bola e conduzir? Você gosta de já fazer algum tipo de lançamento? O meu é mais bola no pé. Não coloca eu pra correr muito, não. Não, eu faço também umas corridas, né, tal. Mas só que a minha característica é mais bola no pé por eu não ser velocista, né? A gente fala que aquelas jogadoras que a gente tem que lançar a bola no espaço são mais as velocistas, normalmente mais as pontas. E hoje na Ferroviária a gente vê que não existe 11 titulares, né? Que a gente que acompanha os jogos principalmente, a gente vê que a Jéssica tá sempre rodando o elenco para deixar todo mundo com minutagem de jogo, todo mundo já com ritmo de jogo, porque cada jogo pode ser uma jogadora diferente ali e tem que estar todo mundo preparada, né? Não, isso é muito bom, é importante também, porque a gente tem um elenco muito bom, né? O nosso elenco é forte, então permite a gente fazer isso também. E é aquilo que eu falei, dependendo do que o jogo pede, a Jéssica pode pôr a característica da jogadora que precisa para aquele jogo, né? Então é muito importante todas ter uma minutagem boa para estar preparada. Você que tem sido convocada frequentemente para a seleção de Portugal, qual que é o seu sonho como jogadora da seleção? Eu acho que disputar, né, grandes competições, né? Eu não disputei essa Copa do Mundo, mas disputei 2 Eurocopas e foram experiências maravilhosas, né? Então, eu acho que sempre que a gente é convocada, a gente dá o nosso melhor para a gente continuar, né, sendo convocada e ganhando jogos, né, das eliminatórias para sempre estar nesses grandes palcos de Eurocopa, né, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, acho que esse é o sonho, né, sempre estar disputando lá no alto. E voltando um pouquinho antes de você chegar na Ferroviária, como que surgiu o convite de você vir para cá? Você já conhecia alguma atleta que você já perguntou como que era o clube? Como que surgiu o convite até você vir para cá? Então, eu sei, assim, eu conheci a Ferroviária, né, já tinha jogado contra algumas vezes, mas depois que eu tive meu filho, eu fiquei um tempo parada ainda, né, eu nem sabia se eu ia voltar a jogar ou não, porque eu não conseguia me imaginar ficando longe dele, nem para treinar. Às vezes eu tinha dificuldade em ir dar uma corrida, fazer alguma coisa e ficar 1 hora longe dele, então eu realmente achava que era impossível voltar a jogar. Mas o tempo foi passando e eu fui vendo que dava, com o apoio da nossa família, dava para eu voltar a jogar, né? Eu ainda estava nova. Então, aí o meu empresário entrou em contato com a técnica que estava, né, na época. E na época a Ferroviária tinha acabado de ser campeã da Libertadores, né? E eu, na minha cabeça, falei assim, será que vai rolar, né? Porque o time acabou de ser campeão, acabei de voltar da gravidez, né? Parada, não sei se vai dar certo. Aí, mesmo assim, eles me trataram super bem, quiseram que eu viesse e tudo mais. E aí a gente acertou e deu tudo certo. E eu falo que acho que Deus, né, colocou a Ferroviária na minha vida, porque eu não sei em outro clube como seria essa volta. Eles tiveram muita paciência comigo, né? Porque voltando de uma gravidez onde eu não estava tão preparada
fisicamente, eu fui dar o primeiro trote em volta do campo, eu abri a panturrilha. Tirei o músculo da panturrilha. Então, assim, mas mesmo assim, eles me motivavam, né? Não, vai dar certo. E aí, com os treinos também, né? Eu tava muito focada na alimentação, na parte física. E deu muito certo, graças a Deus. E essa questão que você falou, da questão do filho, a gente vê quando um jogador rompe um ligamento ou tem alguma contusão mais séria, que o próprio jogador já sente emocionalmente, fisicamente, e fica longo tempo fora, né? Uhum. Essa questão familiar que você teve o filho, que aí é um tempo maior, você não está machucado, mas é um tempo maior que você fica sem treinar, sim, sem aquele ritmo diário de treinos. Como que foi para você justamente esse tempo? Eu vou voltar, vou começar a correr devagar, vou começar a ganhar meu ritmo pouco a pouco, até hoje que você já está na sua forma física ideal. Quando eu cheguei, né, aqui na Ferroviária, e o médico logo me avaliou, ele falou, nossa, tá sem músculo nenhum, né? Só que os nossos músculos têm memória. Então, eu sabia que não ia demorar muito, né? Eu não sabia quanto tempo, mas eu sabia que não ia demorar muito até, pelo menos, voltar a poder, né, tá correndo bem e tudo mais. E aí, a preparadora física, né, a Raquel, ela foi aos poucos comigo, foi devagarzinho. Então, acho que isso que me ajudou muito, né? E também, na época, o físio que ele também me passava, eu estava na fisioterapia tratando da panturrilha, mas ele passava uns treinos na bicicleta que era muito forte, eu saía pingando, assim, parecia que eu tinha acabado de tomar banho, então isso ajudou muito. Então foi aos poucos, né, não foi de uma vez, acho que se fosse de uma vez talvez eu tinha, né, estourado, né, tudo podia ser joelho, que eu já rompi uma vez, né, e então acho que eles tiveram muita paciência, assim, de saber o processo, né, direitinho, para eu poder hoje tá bem fisicamente. E você, para quem acompanha, vê que você é muito apegado ao seu filho, né? Como que foi para você também saber separar, e que você comentou que você não conseguia ficar muito tempo distante dele, como que foi esse processo também de você saber o tempo de ficar com ele, saber explicar para ele também que você precisava sair para trabalhar e conciliar os dois lados? Então, no começo, o Galter não estava jogando, né? A gente ia voltar de Portugal e ele não estava jogando, então eu estava indo, mas o Galter estava ficando. E ele é muito apegado no Galter também, então eu ficava mais em paz, né? Eu falava, eu sei que eu tô indo, mas eu sei que ele tá com o pai, né? Mas assim, mesmo assim era um pouco difícil, eu ficava pensando, nossa, será que ele tá fazendo? Será que ele tá com fome? Será que ele tá com isso? Mas assim, as meninas aqui também, né, eu falo que eu fiz amigas pra vida toda aqui, então era muito fácil eu me entreter com elas também, né, dava muita risada, e foi ali que eu fui vendo que eu tava com muita saudade de viver isso, né, o vestiário, tudo, né, que todo dia é uma zoeira, uma brincadeira, mas assim, o que mais foi difícil foi a primeira viagem, né? Que a gente foi jogar contra o Santos, aí dormir fora a primeira vez foi difícil. Eu confesso que não dormi, né? Fiquei a madrugada toda assim, e eu ia ser titular, né, nesse jogo. Então eu tentava dormir, mas eu não conseguia. Mas deu tudo certo, aí eu fui me acostumando. Mas ter o Galter ali com ele e sabendo que, né, o Galter é um paizão, pra mim, me deu muita paz. Eu ia falar isso justamente agora. Se pra sair pra treinar já era difícil, pra viajar, a concentração, ficar vários dias fora, deve ser pior ainda, né? Sim, e até quando E foi lá nesse jogo do Santos mesmo, que depois a gente ganhou, né? Tinha sido umas quartas de final do Brasileiro. E a gente ia passar pra semifinal. E aí a gente tava na roda e foi onde a Nuti, acho que já era... a Nuti falou assim, deu a notícia que eu tinha sido convocada pela primeira vez de novo depois da gravidez, né? Pra seleção. E na hora eu chorava, assim, as meninas achavam que era de emoção, e era também, mas também era, ai meu Deus, como eu vou ficar longe dele mais de uma semana. Aí foi, mas assim, né, foi acontecendo tudo, né, Deus foi me dando força, minha família também, e deu tudo certo. E ele pergunta pra você o porquê que você joga por Portugal, não pela seleção, como que é pra você explicar também? Então, ele não chega a perguntar, né, ele só fala que a mamãe é de Portugal e o papai é do Brasil, né, e aí ele fala que ele é do Brasil também, né, só que ele nasceu em Portugal. Aí eu falo, não, mais pra frente você vai poder escolher, né, se você vai querer Portugal ou Brasil.
Mas ele, assim, quando ele vê uma camisa de Portugal, ele diz, o time da mamãe. Se tiver jogo Brasil e Portugal, ele fica em cima do muro? Então, eu já percebi que no feminino ele torce para Portugal, né? Mas no masculino ele torce pro Brasil. Pra fazer o gosto dos dois lados, Eu acho que Ele fala, feminino eu vou torcer pra Portugal, que lembra minha mãe. Masculino lembra meu pai. Eu acho que é isso. Agrada os dois. Sim. E você como uma jogadora experiente, tem na Ferroviária também a Luciana, que é um ícone, tem a Aline Gomes, que está começando, tem a Lari também, que é uma jogadora experiente. Isso ajuda o elenco a ficar cada vez mais forte, né? Que mescla a juventude com experiência e a Ferroviária continua sempre brigando por títulos, né? Sim, é muito importante, né? A gente ter no time, né, meninas mais experientes, meninas mais novas, porque é isso que você falou, né? Juntando, eu falo que a gente, né, é um corpo, né? Então, igual eu tava até conversando com a Raquel, né, a outra meia hoje, ela falou assim, nossa, Su, eu preciso melhorar uma coisa que você faz bem. Eu falei, mas eu também preciso melhorar uma coisa que você faz bem. Então, tipo assim, acho que isso, uma completa a outra, né? E isso que é muito bom do nosso elenco. Suzane, você que tem 30 anos, que completou agora em agosto, vai completar, né? Quinta-feira. Uhum. Você que vai fazer 31 anos, como que é para você? Que hoje a gente vê no futebol, não só no feminino como no masculino, que jogadores e jogadoras acima dos 30 anos já são taxados como velhos, que não aguentam mais jogar em alta intensidade. A gente vê a Luciana jogando em alto nível, a própria Lara e você. Como que é para você manter, mesmo com acima de 30 anos, conseguir jogar em alto nível? Isso é uma coisa que tem só aqui no Brasil ou lá fora também tem muito disso? Acima dos 30 anos, os clubes já vão olhando meio diferentes para o atleta. Eu acho que em todo lugar, né, assim mesmo, começa a olhar diferente, mas eu acho que vai muito da sua alimentação, a sua suplementação também, então acho que isso faz toda a diferença, né, e a gente também preparar o nosso corpo, né, e eu hoje, né, para fazer 31 anos, eu não sinto diferença, né, dentro de campo de quando eu tinha 23, então eu acho que se a gente preparar nosso corpo, alimentação, né, dormir bem, suplementação, eu acho que eu não sinto diferença nenhuma. Então dá para jogar mais uns 10 anos aí, dá. tranquilo. Fazer igual o Cristiano Ronaldo, esperar o filho jogar para jogar junto. É verdade. No futebol, tem alguém que você tem como espelho? No futebol feminino, muita gente fala da Marta, da Formiga. Uhum. Tem alguém que você olha como espelho no futebol, seja masculino ou feminino? Tem várias pessoas, né? Eu gosto de ver as pessoas de perto também, né? Que tem algumas meninas da seleção, né, de Portugal que eu vejo, assim, jogando, que eu gosto muito do estilo de jogo delas, né? Por exemplo, uma meio-campo que chama Dolores, né? Que é a capitã da seleção de Portugal. Eu gosto muito, né, dela jogando assim. Então, eu sempre, desde que eu cheguei na seleção, me espelhava muito nela, né? Ela é muito inteligente. E no masculino, eu tô tão focada no feminino, tenho assistido tantos jogos do feminino. Aí tem uma outra também da seleção da Alemanha, Oberdorf, se eu não me engano, o nome dela é muito boa também. Gosto de ver ela jogar. Mas do masculino agora eu tô pensando... Assim, quando eu assisto jogos eu fico olhando, tipo, o que os meias fazem, que os volantes fazem, né? Que é mais minha posição. E assim, fico vendo que eu tenho focado muito, por exemplo, em que a Jéssica pega no nosso pé, né? Pra receber avançando. Então, toda hora que alguém recebe avançando, eu fico olhando, assim, como eles fazem, né? Ou se eles não recebem avançando, eu falo, tá vendo? Mas eu recebi avançando. Você também não faz. Você também não faz. Mas eu, tipo, não tenho focado muito em uma pessoa específica, mas mais várias, assim, da minha posição. E você, que tá como meio de campo, eu ia perguntar justamente isso, que você comentou que você assiste o jogo já observando os jogadores. Mesmo na folga, quando você tá lá com o marido, com o filho, você assiste com esse olhar observatório, você não consegue assistir para distrair, você sempre assiste analisando os jogos. Sim, sempre analisando que formação que eles estão jogando, 4-4-2, 4-1-4-1, sempre vendo essas coisas e isso que os jogadores da minha posição estão fazendo.
E você hoje jogando aqui na Ferroviária, a gente vê agora nas decisões o VAR principalmente atuando, o quanto isso é difícil para atleta, que nem a gente sabe que o gol é um momento mágico da atleta, né? Aí a atleta vai lá, faz gol, aí sai para comemorar, só que aí o VAR acaba anulando. O quanto isso dói para atleta? Você sai, comemora e o VAR vai lá e anula. Ou dói ou é bom, né? Se é contra a gente é bom. Mas assim, por um lado acaba tirando, né, essa emoção do futebol, mas eu acho muito bom, porque quantas vezes, né, um trabalho todo que foi feito o ano inteiro acaba sendo prejudicado por um erro, né, da arbitragem, que eles também são seres humanos, então eles também erram. Mas, então, eu acho muito importante ter o VAR, né, no feminino também, para poder ser justo, né, porque é importante. Quando a gente vê na Copa, né, a gente vê nos outros campeonatos que aí não atrapalha, né, todo o projeto que um time tem, investimento, né, então eu acho muito importante ter o VAR. E que nem a gente estava comentando da importância de ter um elenco bom, fazendo o rodízio, todo mundo jogar, que agora, chegando a decisão, é importante estar todo mundo 100%, né, mesmo com essa pausa. Por um lado é ruim que perde aquele ritmo de jogo que a Ferroviária já vinha tendo em alto nível, mas por outro também teve um descanso e agora é retomar o 100% todo mundo, né? Não, realmente, né? Às vezes a gente fala, né, que a pausa é ruim porque quebra e tudo mais, mas por um lado é bom porque permite a gente descansar, né? E acho que muitos estavam num desgaste muito grande, né, de muitos jogos, muitos minutos, então aí tem até o perigo de lesionar. Então, acho que se a gente olhar, né, da forma positiva, deu tempo da gente descansar, não só o corpo, mas a mente também, né, que às vezes a gente fica, né, com a cabeça a mil. Então, eu acho que foi bom nessa parte, né, de poder descansar e voltar mais forte ainda. E agora falando um pouquinho da retomada dos jogos, o que a torcida pode esperar da Ferroviária para essa fase final de Campeonato Brasileiro e Paulista? Pode esperar muita garra, muita vontade de vencer, né, de não deixar o adversário jogar, né, de tomar conta do jogo. A gente está muito motivado, né? Acho que todas as meninas sonham, né, com esse título. Então, eu acho que tudo que a gente apresentou durante o campeonato, né, pode esperar tudo isso e muito mais, que a gente está trabalhando muito, muito focada para estar muito bem. E você comentou as duas jogadoras que você gosta de assistir e tem como referência. Qual foi a atleta mais difícil que você já jogou contra, que você teve que marcar, que estava no time adversário, e uma atleta que você gosta de jogar ao lado, que facilita o jogo? Eu lembro de quando eu jogava nos Estados Unidos, aí eu joguei contra a Alex Morgan, né? Eu jogava no Boston e ela jogava no... agora esqueci. Tava na cabeça aqui, mas esqueci. Mas é um time de vermelho, não vou lembrar agora. Mas eu lembro que jogando contra ela, assim, ela era diferente, porque a hora que você ia, você achava que ela ia fazer uma coisa, ela ia e fazia outra. Então, ela, assim, foi quem eu lembro que ficou marcado, que foi bem difícil jogar contra ela. E jogar junto, tem muitas, né? Tem muitas meninas. Eu gostei bastante de jogar junto com a Maurine. Gostei de jogar com ela, eu jogava no meio com ela. E a gente tinha o mesmo pensamento, assim, em várias coisas, então era bom, gostava de jogar com ela. E aqui eu gosto de jogar com várias meninas, né, do meio campo, né, tem a Raquel, a Sochor, né, a Ingrid, Nicole, tem muitas, né, então é muito bom que a gente treinando todo dia, a gente vai pegando o jeito de cada uma, né, então é muito bom esse entrosamento. E aqui na Ferroviária é uma dor de cabeça que todo técnico gostaria de ter, né? Porque o meio de campo, igual você falou, tem várias opções. Sim. E não dá para todo mundo jogar, né? Então é aquela dor de cabeça boa que todo treinador gosta de ter, né? Sim, o nosso trabalho é esse, né? Essa dor de cabeça pra Jéssica. E tem, agora as decisões chegando, a gente vê em grandes jogos os grandes jogadores que aparecem, né? A gente vê no futebol masculino, por exemplo, o goleiro que se destaca em pênaltis, jogadores que decidem uma partida. Como que é você em jogos assim decisivos? Você
tem uma noite já diferente? Você fica já pensando bem antes? Como que é você nessa preparação para jogos importantes e decisivos? Eu acho que jogos assim a gente nem precisa de motivação, né? Porque eu acho que todo atleta quer jogar esses jogos, né? Senão não teria por que a gente estar nessa carreira, né? Mas eu particularmente, eu gosto muito de colocar um louvor, assim, né? E ficar me imaginando dentro de campo, recebendo a bola de um jeito, lançando a bola, chutando no gol, né? Então eu gosto muito de usar isso, assim, na noite antes do jogo. Como se fosse uma meditação mesmo do que pode acontecer no jogo. Até batendo escanteio, batendo falta, tudo que acontece no jogo eu gosto de ficar imaginando na noite anterior. E você comentou que você gosta de pôr louvor para concentrar. Quem que é a jogadora que gosta da bagunça lá, que chega com aquelas caixinhas de som, que gosta de uma dança? A Day Silva, a Lari, acho que são mais essas, assim, mas até no treino, né? A Day Silva já chega com a caixa dela, com a música alta, então essa gosta da bagunça. E quem que é a jogadora que é mais focada, mais fechada, nem brinca muito, que tá 100% concentrada ali no jogo? Tem algumas. A Barrinha gosta de ficar assim antes do jogo, ela gosta de ficar ali no canto dela, né, quietinha antes do jogo, no vestiário. Acho que ela é a mais assim. A Karina também é bem quietinha, bem concentrada. Acho que são mais essas. E você, quando estava em Portugal, lá não tem esse calendário doido que a gente tem no futebol brasileiro, né? Uhum. O jogador sente muito quando vem de lá para cá ou faz o inverso, sai do Brasil e vai para lá, por conta desse ritmo ser bem menor de treinos, de jogos, que eu já vi no futebol masculino, por exemplo. Tem país que treina meio período só, treina 3 vezes por semana. Tem essa diferença quando você sai daqui nesse ritmo, vai para lá, ou quando o inverso, você vem de lá num ritmo mais tranquilo e aqui é essa doideira de campeonato? Eu acho que assim, com o tempo você acaba se acostumando, né? Mas eu acho que aqui é um pouco mais doido, né, esse calendário nosso. Eu lembro que quando eu tava indo pra seleção, as meninas estavam em campeonato português e Champions League também, então elas estavam um pouco na correria, né? Porque Portugal há pouco tempo que agora tem 2 times na Champions, então elas estavam meio que na correria. Mas aí quando acaba a Champions só fica o campeonato português, né? Aí fica isso, um jogo por semana, né? Aí às vezes tem semana que não tem jogo. Os treinamentos são todos os dias, né? Também uma folga por semana. Mas aqui, quando começa Brasileiro e Paulista, né? A gente fica com 2 jogos na semana. E também tem a Libertadores, né? E a Ladies Cup também. Então, acho que seria mais difícil de lá pra cá, né, se adaptar, porque a recuperação tem que ser mais rápida, então acho que você tem que se cuidar bastante, né, pra você estar bem em todos os jogos. E a gente vê também que nem o calendário europeu é diferente do calendário brasileiro, né? Principalmente lá no inverno, que quase não tem jogos, né? E aqui a gente vê jogos 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, né? Ainda mais nesse solzão da Morada do Sol. Como que é para atleta se preparar para jogos assim, nesses horários que o sol tá literalmente em cima de vocês? Essa comissão, né, foca muito nisso, dependendo do horário que a gente tem o jogo, é o horário que a gente treina durante a semana antes do jogo, né? Então, se o jogo, a gente só não treina à noite, né? Mas quando o jogo é à tarde pra noite, a gente normalmente treina na parte da tarde da semana antes do jogo. Quando os jogos são de manhã, aí a gente já treina esse horário. Então, isso prepara a gente, né? Pra saber como vai estar na hora do jogo também. A gente vê que tem jogador que gosta de jogar em um continente que é mais frio, gelado. Tem jogador que já gosta de jogar aqui no Brasil por ser mais quente. Você prefere jogar onde é mais frio ou gosta aqui da morada nesse calorzão aqui? Eu acho mais fácil jogar no frio, viu? Porque parece que você não cansa tanto, né? No frio. Ou quando tá chovendo, eu gosto de jogar na chuva também. Mas é que depende do frio também. Porque uma vez eu peguei já um inverno lá nos Estados Unidos que eles tiravam a neve do campo, né? Então ficava tipo parede de neve em volta do campo, assim. Parecia que estava numa geladeira.
aí os dedos ficam congelados, tudo dói. Então, assim, aquele, sabe, mais ou menos, nem tão frio, nem tão calor. Mas se fosse para escolher, eu acho mais fácil jogar no frio. E você comentou seu sonho de conquista por seleção, né? E o seu sonho como jogadora de clubes? Você sonha conquistar uma Libertadores aqui pela Ferroviária? Sonha voltar para a Europa para jogar e ganhar uma Champions League? Qual que é o seu sonho como jogadora de clube? Meu sonho hoje seria ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Eu fui campeã brasileira em 2017, mas eu tenho esse sonho de conquistar com a Ferroviária. O Campeonato Paulista, só fui vice, então seria muito bom ser campeã paulista. E claro que a Libertadores também. E você, como uma atleta experiente, qual o principal como que eu posso dizer? O ponto positivo que você vê que o legado que não só você, mas como toda essa geração que a gente vê, a Marta, que foi a última Copa dela, as jogadoras mais experientes têm deixado para essa geração mais nova que está subindo do feminino? Eu acho que é um legado de muita luta, né? Muita garra, que antigamente não tinha muita visibilidade de futebol feminino, né? A gente até brinca com as meninas, né? Que elas estão chegando na hora boa, né? Então, a gente brinca que elas nunca passaram por um campeonato aberto, né? Porque a gente ficava, né, numa sala de escola, né? Com um monte de colchão no chão. E era legal também, mas assim, era outra realidade que a gente vivia, né? De salários também. Então, eu acho que é esse legado de manter sempre a humildade do futebol feminino, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente vê jogadoras que, por exemplo, uma Marta, né? E essas jogadoras que já ganharam tantas coisas, você vê que elas mantêm a humildade porque elas sabem, né? Tudo que elas lutaram, tudo que tiveram que passar para ter hoje. Então, que as meninas novas possam sempre olhar e ser agradecidas, né? Ter essa gratidão por todas essas que passaram e hoje elas podem estar vivendo isso hoje no futebol feminino. E como que você vê hoje, que nem você comentou que brinca com as mais novas, que elas estão na melhor época, né? Uhum. Porque lá atrás mal tinha transmissão do futebol feminino, né? Hoje a gente tem transmissão do futebol feminino em TV aberta, nas web rádios, que agora depois da pandemia deu esse boom. O quanto é importante também essa questão do crescimento da divulgação do futebol feminino, seja das entrevistas, as matérias e também as transmissões de jogos. É muito importante, né? Acho que isso que fez com que o futebol feminino desse um grande salto também, né? Porque muita gente nem sabia que existia antes, né? Então, acho que isso foi muito importante para as pessoas poderem ver que tem futebol feminino, tem mulher que joga futebol, né? Então, que é sério, que é profissional. Então, acho que toda essa visibilidade gerou até mais meninas para jogar, né? Porque muitas vezes os pais não deixavam jogar porque achavam, não vai dar em nada, né? Não existe e tal. Então, hoje, eles vendo na TV que é um trabalho sério, é profissional, né? Igual o masculino, eu vejo hoje que tem muitos pais que estão incentivando muito as meninas a jogarem. E antigamente não era assim, né? E como que é para você ser reconhecida na rua, alguém vê você, você joga na Ferroviária, você é jogadora, como que é para você ter esse reconhecimento do público também, que igual você comentou, a gente vê muito público infantil nos estádios, nos jogos, né? Como que é para você ter esse reconhecimento também? É legal, né? É muito bacana a gente ver, e as crianças também, né? Lá no meu prédio, todas assistem, vão nos jogos, né? E no mercado, até no mercado outro dia, já aconteceu algumas vezes, né? De eu estar lá pagando, aí a pessoa que estava na minha frente fala, tchau, Suzane. E eu não sei quem é, né? Mas você vê que eles estão ali, estão assistindo, sabe quem a gente é, né? E principalmente aqui em Araraquara, eu vejo que as pessoas gostam mesmo do futebol feminino, né? Elas sabem quando tem jogo, elas vão no estádio, né? Então, eu sinto essa diferença daqui de Araraquara também, que as pessoas abraçam muito o futebol feminino. E falar em abraçar o futebol feminino, aqui a gente tem a torcida própria do feminino, né? Como que foi para vocês quando vocês ficaram sabendo da torcida que é exclusiva para o futebol feminino? E a gente já vê até movimentações nas redes sociais de caravana para ir lá para São Paulo para apoiar vocês contra a equipe de São Paulo.
É muito bom, né? Assim, é quando a gente tá lá dentro de campo e a gente escuta, né? Eles cantando, eles gritando. Isso incentiva a gente, né? De chegar, dar aquele pique, chegar na bola, né? Fazer uma jogada bonita. O gol mesmo, né? Que a torcida vibra junto. Então, é muito gostoso. Igual esse último jogo contra o Inter em casa. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, né? A gente tava tudo ali, muito feliz, né? Emocionada com tudo aquilo que a torcida tava fazendo. Você comentou do jogo contra o Inter, que você fez um belíssimo gol de falta, inclusive. Como que é para você como jogadora? Sai uma falta daquela, você pega a bola, você já fica mentalizando, eu vou acertar, hoje eu tô num dia bom. Como que é o papo ali para escolher quem vai bater? A gente treina, né, no dia a dia, então a gente sabe quem bate aonde, né, dependendo de quem tá dentro de campo. Então, fazia tempo que eu tava esperando sair uma faltinha ali. Na verdade, de falta, eu até treino do outro lado também, mas ali, pra mim, eu gosto mesmo de bater falta daquele lado. E antes do jogo, a Dai lateral, né, falou pra mim assim, você vai fazer um gol hoje. Aí eu falei, amém, Dai. Aí ela que sofreu a falta, e na hora que saiu a falta, eu já peguei a bola e falei assim, pode deixar que eu bato. E aí foi muito bom. Então a gente sabe, né? A gente já se conhece uma a outra, então dependendo de onde sai a falta, a gente já sabe quem que vai bater. Suzane, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na agenda pra gente fazer um bate-papo. Agradecer o Thiago, assessor da Ferroviária, que está aqui também, que fez a ponte pra gente fazer esse bate-papo. Deixa espaço aberto para quando você quiser voltar a fazer novos bate-papos, inclusive o Galter vem aqui, a gente já faz um bate-papo com ele também. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que gosta de você, de quando você jogava em Portugal, gosta de você quando joga pela seleção, igual seu filho no feminino torce para Portugal. E para quem, lógico, gosta de você jogando e defendendo as cores grenás, que a gente já vê uma movimentação muito grande para o apoio voltar com tudo também. Primeiramente eu quero agradecer, né, todo mundo que sempre me apoiou, que sempre esteve do meu lado. Quando eu fiquei parada, tinha muita gente que me ligava, falava, Suzane, você precisa voltar, você ainda tem muito para dar pro futebol, né? Então, quero agradecer muito a essas pessoas que me motivaram, me apoiaram para eu voltar a viver esse sonho de estar aqui hoje na Ferroviária, disputando esses campeonatos, né? E que vocês podem esperar de mim muita dedicação, muita garra sempre. Eu sou muito competitiva, então eu gosto muito de ganhar, né? Quando eu tô dentro de campo e mesmo quando eu tô fora, eu tô sempre torcendo pra gente poder conquistar o maior número de títulos possível pra Ferroviária. É isso aí. Para você que está nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, amanhã, quinta-feira, eu e o Miguel estaremos ao vivo lá do Gigantão para o jogo 2, SESI e Sampaio Correia. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai trazendo tudo que acontece no futebol feminino, basquete, futebol masculino, e a gente está sempre conectado aqui com vocês. Um forte abraço a todos.